Olá, galerinha. Bom, hoje a nossa aula vai ser uma revisão, certo? Dos assuntos que nós vimos lá no capítulo 1, História e Tempo. Tudo bem? Vamos lá. Mais uma vez reiterando aí, né? A pandemia não acabou, nós ainda estamos numa pandemia, então não podemos relaxar os cuidados, evitar aglomerações, né? Sair de casa somente se for muito necessário e sempre usando máscara, né? Procurar estar sempre em locais abertos, certo? Limpar as mãos, né? Lavar as mãos, usar álcool em gel, né? E vamos nos cuidar porque a pandemia ainda não acabou. Bom, o que a história estuda, né? Nós vimos que a história é uma ciência, certo? E que o principal objeto de estudo dela é o ser humano, é o homem, né? O homem ser humano. Então eu coloquei aqui uma definição bem resumida e básica. A história estuda a ação dos seres humanos através do tempo, investigando seus comportamentos e suas consequências. Então, através do tempo, a história não é só o estudo do passado, a história também é o estudo do presente. Né? Então, tudo o que está acontecendo hoje, o que aconteceu ontem, o que aconteceu antes de ontem, tudo é objeto de estudo da história, assim como o que vai acontecer amanhã. Né? Então, tudo é um objeto de estudo da história. Para fazer uma divisão mais resumida, né, das coisas que a história estuda, a gente costuma dividir que a história ela estuda as mudanças e as permanências, né? A história, começando aqui pelas mudanças, a história estuda os processos de mudança ocorridos nas sociedades, incluem-se aí as mudanças no campo da comunicação, da moda, da alimentação, da construção de moradias, do lazer, entre outras, né? Então, é, nós seres humanos, como nós somos seres inteligentes, que evoluímos, né, que criamos novas tecnologias, então nós estamos o tempo todo mudando a maneira como nós nos comunicamos, né? Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, de um computador antigo, né, como vocês podem ver aqui na imagem, esse computador aqui é um computador antigo, né? Inclusive tem até mais antigos do que esse, né? Esse aqui é um computador que já era mais comum nos anos 2000, início dos anos 2000, e um computador atual, né? Um computador fininho, sem fio, né? E aqui também na parte da comunicação, antigamente era muito comum os orelhões, que eram telefones públicos, né? Telefones coletivos que ficavam nas ruas. Depois os telefones fixos também, né? Se popularizaram e hoje a gente tem o smartphone, o celular, que é praticamente um computador à nossa mão. Ele tem muitas funções, né? Enquanto antes um telefone ele só ligava, agora ele liga, ele é GPS, ele é câmera, ele é tudo. Então isso é uma evolução, isso é uma mudança e isso é objeto de estudo da história. Não só isso, como também ele cita aqui, né? A moda, a maneira como as pessoas se vestem hoje é totalmente diferente de como elas se vestiam há um século atrás. Assim como a maneira como as pessoas se vestiam há um século atrás é bem diferente de como elas se vestiam há 2 séculos atrás, né? Então, nós seres humanos estamos em constante mudança e é isso, né, que a história estuda. Além das mudanças, a história também estuda as permanências, ou seja, aquilo que mesmo com o passar dos anos não mudou ou mudou pouco. Coloquei aqui como exemplo algumas brincadeiras antigas, né, como a amarelinha, que é uma brincadeira bem antiga, que até hoje as crianças ainda brincam, e algumas construções. Aqui a gente tem a cidade de Ouro Preto nessa imagem, né? A gente vê aqui a mistura dos itens, né, antigos, né, a estrutura dos prédios das casas em uma arquitetura antiga, mas ao mesmo tempo a gente vê carros, né, pelas ruas, então a gente vê que é uma imagem atual, apesar de se parecer muito com uma foto antiga. E aqui também é a mesma coisa, aqui é Salvador, né, aqui é lá no Pelourinho, a gente também consegue ver aqui embaixo carros, né, e a estrutura antiga das casas. Então, aqui é uma permanência. Esses prédios eles permanecem iguais mesmo com o passar do tempo. Além disso, a gente tem também permanências na religião, né? As religiões, elas existem há vários séculos e continuam com a mesma estrutura básica de que elas tinham há séculos atrás, tanto as religiões mais conhecidas, né, como o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, como também outras religiões menos conhecidas, religiões africanas, religiões, né, de diversas partes do mundo, elas costumam sim manter as suas tradições durante vários séculos, até milênios. Isso é uma permanência, também é um objeto de estudo da história.
O calendário, né? Para escrever a história, os seres humanos tiveram de resolver um problema de situar os acontecimentos no tempo. E por isso criaram os calendários. Existem vários tipos de calendários diferentes. Aqui eu coloquei os 3 exemplos dos calendários mais conhecidos, né? O calendário cristão, que é o mais usado no Brasil, nele nós estamos em 2021. O calendário muçulmano, que é mais comum nos países árabes e países que seguem a religião islâmica, né? Conta um tempo a partir da ida do fundador de sua religião, Maomé, para Medina, de Meca para Medina, que esse fato ocorreu 622 anos depois de Cristo. Então, se a gente quiser saber o ano em que eles estão, a gente tem que pegar o nosso ano e diminuir 622, não é isso? E os judeus, né, que tem um calendário um pouquinho aí mais antigo, né? E eles começaram a contar o tempo 3.760 anos antes de Cristo. Então, existem outros calendários, né? Calendário chinês, calendário maia, que inclusive é um povo que nem existe mais, mas porém o seu calendário ficou aí como um legado, né, da sua existência. Então, existem vários outros calendários também que contam o tempo de maneiras diferentes. Vamos lá, né? Existem diferentes maneiras da gente classificar o tempo, né? Duas das principais e mais conhecidas que vocês vão ver, né, nos estudos de história é o tempo cronológico e o tempo histórico. O que é o tempo cronológico? O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas, nascimento, crescimento, ir para a escola, as festas e etc. Geralmente, o tempo cronológico é o tempo onde ocorrem mudanças que um ser humano consegue ver durante a sua vida, né? Um ser humano, ele vive o quê, né? Óbvio que cientificamente a gente sabe que o ser humano ele pode viver mais de 100 anos, até 120, 130 anos. Mas a média, né? Por exemplo, a expectativa de vida no Brasil é de 78 anos, né? Então o ser humano ele vive mais ou menos isso daí, 80, 90 anos em média. Então, as mudanças históricas que acontecem dentro desse intervalo de tempo, né, as mudanças que ocorrem na vida daquela pessoa, na sociedade em que ela vive, no ambiente em que ela vive, a gente chama de tempo cronológico, certo? Já o tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação ou às vezes até a própria humanidade. Geralmente, as mudanças que ocorrem dentro do tempo histórico ocorrem em um intervalo de tempo já mais comprido, né? Que um ser humano em vida ele não é capaz de acompanhar, de ver, né? Então, aqui ele cita como exemplo. Como exemplo, poderíamos citar uma guerra, a construção de uma grande obra, a descoberta da cura de uma doença e etc. Como nem sempre o tempo cronológico e o tempo histórico coincidem, existem povos que vivem diferentes momentos históricos no mesmo tempo cronológico. Como assim? Vamos lá. Nós, um povo que vivemos em uma sociedade urbanizada, que tem acesso à internet, à comunicação em tempo real e etc. E um povo que vive um povo indígena que vive isolado na floresta amazônica. Nós estamos vivendo no mesmo tempo cronológico. Nós estamos no ano de 2021 e eles também. Porém, o tempo histórico deles, as transformações no ambiente em que eles vivem, está completamente diferente da nossa. Nós já transformamos muito mais o nosso ambiente e eles ainda vivem em uma estrutura mais, digamos assim, sem mudanças, né? Ele até colocou aqui. Exemplo, apesar de vivermos numa sociedade informatizada, várias pessoas ainda não têm acesso a essa tecnologia. Mesmo dentro da sociedade informatizada, existem vários níveis de conexão também, né? Então, nós, por exemplo, aqui na nossa cidade de Cascavel, temos acesso à informação, à tecnologia, à internet, etc. Mas com certeza nós temos muito menos tecnologia do que um povo que vive, por exemplo, na Coreia do Sul, no Japão, no estado rico dos Estados Unidos, né? Então, cada povo tem o seu tempo histórico, né? Cada povo tem o seu ritmo de transformações. A maneira como eu mudo, né, o mundo ao meu redor, aqui é diferente de como um povo de um outro país muda o mundo ao redor dele lá. Então, o tempo cronológico é o tempo do calendário, certo? Por exemplo, essa aula foi gravada para ser exibida na semana de 7 de junho até
11 de junho. Então, vocês estão vendo essa aula aí em um desses dias, 7, 8, 9, 10 ou 11 de junho, certo? Isso é um tempo cronológico, é um tempo marcado no relógio, no calendário, certo? O tempo histórico não, certo? O tempo histórico é aquele tempo que leva para acontecerem as transformações históricas. Bom, gente, para a gente finalizar, vamos ver um pouco sobre essa questão da periodização da história. O que é periodização? Periodização é a divisão em períodos, não é isso? A gente tem aqui os 5 principais períodos históricos. A pré-história, que iniciou-se lá no surgimento do homem na Terra, né? E ela vai aqui até aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, com o surgimento da escrita. Depois vem a Idade Antiga, que se inicia aqui logo após, né, o fim da pré-história, e ela vai até aproximadamente o ano de 476 depois de Cristo, quando ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. Quando cai o Império Romano do Ocidente, acaba a Idade Antiga e nós iniciamos a Idade Média, certo? A Idade Média ela foi aí um período bem longo da história, né? Ela começou aproximadamente em 476 depois de Cristo, né, com a queda do Império Romano, e foi até o ano de 1453 depois de Cristo, com a conquista de Constantinopla. Após a conquista de Constantinopla, a gente tem o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. A Idade Moderna, ela vai de 1453 até 1789, com a Revolução Francesa, né? Então, com a Revolução Francesa acaba a Idade Moderna e já a gente inicia a Idade Contemporânea, que se iniciou com a Revolução Francesa e permanece até os dias atuais. Bom, algumas críticas aí a essa periodização. Essa periodização, ela é uma periodização antiga, muito tradicional, né? E que, como eu já falei para vocês em outras aulas, né? A história ela não é uma ciência exata. Ela está o tempo todo se transformando. Novas ideias, novas descobertas vão sempre alterando o ciclo do conhecimento histórico, né? Então, uma das críticas que são comuns, né, na história são as críticas a essa periodização, começando pela essa primeira periodização aí que divide entre pré-história e história, certo? Essa é uma periodização que não é muito mais aceita pelos historiadores hoje. É claro que você ainda vai ver nos livros de história, e é por isso que a gente está ensinando aqui para vocês. Pré-história é tudo aquilo que vem antes da invenção da escrita. Então, assim, esse é um termo bem pejorativo e que indica que os povos que não sabiam escrever não tinham história, o que é completamente incorreto, né? Muitas descobertas super importantes para os seres humanos foram feitas na época em que eles ainda não sabiam escrever, como, por exemplo, o domínio do fogo, a invenção da roda, a prática da agricultura. Tudo isso se iniciou quando os seres humanos ainda não sabiam escrever, né? Eles não sabiam escrever, mas eles se relacionavam socialmente. Então, eles viviam, eles, né, faziam descobertas, então é óbvio que eles produziam história, né? Então, esse termo pré-história significa tudo aquilo que veio antes da escrita, mas não deixa de ser um termo bem pejorativo, porque ele indica que os povos que vieram antes da invenção da escrita não tinham história, o que não é verdade. Entendido? A segunda crítica mais comum é a divisão dos outros períodos, né? Dos outros 4 períodos, que no caso Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Vamos lá. Esse período também é criticado pelos historiadores atuais, porque ele valoriza os fatos importantes para povos da Europa, né? E é a chamada divisão eurocêntrica, né? Que mantém ali a Europa no centro, né? E despreza, né? Desconsidera o que se passava, por exemplo, na África, na Ásia e em outros continentes. Por exemplo, o que marca o fim do período chamado de Idade Antiga é a queda do Império Romano. O Império Romano ficava na Europa. Então, ele está condicionando toda a divisão de uma ciência histórica a um fato ocorrido na Europa. Então, é uma divisão eurocêntrica. É uma divisão ainda que já é bastante criticada pelos historiadores. É claro que ela é muito comum. Você vai muito escutar e ler em textos que falam sobre história essa expressão, Idade Antiga. Aí você vai saber o que é a Idade Antiga? Aquele período que vai desde a invenção da escrita até a
queda do Império Romano. Você vai saber se situar, né? Por isso que a gente estuda ainda esse período. O que não quer dizer, né, que seja uma divisão justa e correta, né? Além disso, né, existe outra crítica também, né, quando a gente fala dessa divisão. Porque nessa época, os historiadores eles eram muito tradicionais. Então, o único tipo de fonte histórica que eles consideravam eram as fontes históricas escritas, né? Uma carta, um decreto, um testamento, documentos escritos em geral. Né? E já hoje não. Para os historiadores atuais, as fontes não escritas, como fotografias, pinturas, restos de moradias, entrevistas e etc., são tão importantes quanto a escrita. Né? Então, por que estudar essa periodização? Essa periodização é muito usada em textos de livros, revistas, jornais, e por isso é importante conhecê-la. Né? Então, acho que deu para vocês entenderem, certo? A gente precisa saber essa periodização para saber se situar, porque ela ainda é usada, mas a gente tem que ter em mente a consciência crítica de que ela não é uma periodização assim tão justa, tão correta, e ela é bastante criticada dentro da própria história. Então, por hoje é só, pessoal. Nas próximas aulas a gente vai continuar fazendo essas revisões, né, dos outros capítulos, né? E espero que vocês tenham conseguido, né, compreender direitinho o que eu quis passar. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá, né, no privado no WhatsApp e podem perguntar. Boa aula!